siga-me. É necessário negar a si próprio. É necessário nós negarmos a nós mesmos. Para o apóstolo Paulo se transformar no grande pregador da palavra, se transformar no grande missionário. Ele teve que se humilhar, ele teve que descer, ele teve que entender que ele não era nada e quem era o Senhor Jesus Cristo. O homem que foi ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis. O homem que por onde passava milagres aconteciam. Ao ponto das pessoas pegarem o lenço dele e passar as pessoas serem curadas. Ao ponto de Deus permitir ele ser preso. E aí dentro da prisão, quando nós somos homens de oração, quando nós nos preocupamos em adorar ao Senhor independente da circunstância, se você tem muito ou pouco, se você é o grande ou se você é pequeno, eu prefiro ser o pequeno, eu prefiro descer a cada dia, me humilhar diante do Senhor. Porque quem tem que crescer e quem tem que ser exaltado é o Senhor Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando algo muito interessante. Mas que eu tenha, não que eu tenha recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Sabe qual é o problema? É que nós nos prendemos no nosso passado primeiro. Nos prendemos no nosso passado. Aí tu não consegue viver o teu presente, porque você está sempre olhando para o teu passado. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas se o teu passado não exalta o nome do Senhor, se o teu passado que ficou lá para trás te prende a alguma situação que está impedindo você de avançar, esquece. Hoje é essa noite. Fala com o teu irmão que está do teu lado aí. Hoje é a noite de você esquecer o teu passado. O passado te prende. E aí você fica preso, como eu falei. Aí você vai entrar numa depressão. Pô, já estou há tanto tempo na igreja, 20, 30 anos, 50. Meu esposo não chegou, meu filho não chegou, minha mãe, meu pai, não alcancei emprego. Senhor, eu estou te servindo, estou o tempo todo aqui, não acontece nada. Senhor, por que está acontecendo isso? Aí tu começa a entrar numa crise existencial. E aí você começa a se prender dentro da sua própria casa. Aí quando vai ver, você está dentro de um quarto fechado. A pessoa manda mensagem para você, você fica preso naquela situação, não quer nem atender as pessoas. E se Deus está permitindo eu falar isso aqui essa noite, é porque de repente tem alguém aqui que está nessa situação, mas que Deus está te liberando nessa noite. Toda depressão eu profetizo nessa noite, a queda de toda depressão neste lugar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que toda doença psicossomática vai cair por terra nessa noite. Você vai sair daqui curado. Esquece o teu passado. Esquece o passado. O presente é o que nós estamos vivendo aqui agora. Glória a Deus. A coisa mais importante é o agora. É olhando para cada um de vocês aqui. Não sou melhor do que ninguém aqui. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor do que ninguém. Só Deus me escolheu essa noite para trazer uma palavra para o teu coração. Eu profetizo que você que está sentado vai se levantar para um dia pregar neste lugar também. Tu vai prosseguir em nome de Jesus. Um outro problema que nós temos é que nós olhamos para o passado, aí nós estamos vivendo o presente, aí alcançamos alguma coisa, uma vitória da parte de Deus. Aí sabe o que acontece comigo e com você? A gente para, fica acomodado. Não tá bom, pô. Aquilo que eu estava orando, já alcancei, está tudo certo. Mas Deus tem muito mais para você. Deus não tem só isso para te entregar. Deus tem a lei para te entregar. Deus tem coisa nova. Deus tem coisa forte para você. Mas não adianta você ficar em nome do Senhor Jesus Cristo acomodado. Alcançou a vitória, se levanta, começa a lutar de novo. O problema é que você alcança a vitória, você vai embora.
você esquece Jesus, você esquece a presença de Deus, você esquece tudo, esquece quem te ajudou, esquece quem te abraçou, esquece quem fez você chegar até aqui para alcançar a vitória. A gratidão precede a honra. Seja grato ao Senhor. Não seja como aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Só um. Não foram 10 que pediram, só um voltou para agradecer. Então, se você sair daqui nessa noite com a tua vitória, volte neste lugar e conte testemunho, irmãos. Dia tal, estava aqui, Deus fez isso e aquilo, eu recebi a vitória, estou voltando aqui para agradecer a Deus. Porque você vai alcançar a tua vitória nessa noite em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Deus, o problema nosso é esse, a gente alcança a vitória e fica acomodado. Teu esposo vem para a presença e tu começa a se acomodar, irmãos, se atrasa. Às vezes o esposo vem primeiro, tu fica. Mas você ora tanto para ele vir, o esposo, o filho, seja lá o que for. Irmãos, em nome de Jesus, mantenha o foco, mantenha o alvo, mantenha a pegada. Pedro estava dentro do barco com Jesus, com os discípulos. Jesus está vendo na água. Os discípulos é um fantasma. Aí Jesus vai falar: não sou eu, Jesus. Então, se é o seu mando, eu tenho contigo sobre as águas. Pedro, enquanto ele está olhando para Jesus, para o alvo, enquanto ele está olhando reto, porque o problema é que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, a gente não mantém o foco no alvo. Se o alvo é chegar, alcançar a salvação, a gente tem que seguir reto, em linha reta. Se te chamar para sair, eu estou aqui, está igual a Neemias, eu estou fazendo a grande obra, eu não posso descer, eu não posso parar, eu tenho que ir até o final. Eu só vou parar quando eu chegar lá em cima. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar, eu vou batalhar. Aí a gente olha para a direita, olha para a esquerda. A gente olha para o vento que está acontecendo na nossa vida, o deserto, o gigante se levantou, o vale que se encontrou, e aí você fica prostrado, você fica olhando para a dificuldade e esquece o Deus que você está servindo. Pedro viveu algo sobrenatural, ninguém andou sobre as águas, só ele. Mas o problema é que ele pegou e ele perdeu o foco. Perdeu o foco. Quando ele perde o foco, irmãos, é muito forte. Quando ele perde o foco, ele vai afundar. E Deus não quer que você afunde. Mas se você se afundar, tem uma mão para estender para poder te levantar. O problema é que Deus fala assim conosco: levanta. Levanta o teu amigo que está ferido, machucado, que está prostrado. Estenda a mão para ele. Imagina você, Jesus, sendo traído por Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele era o tesoureiro de Jesus. O tesoureiro é um homem de confiança, é uma pessoa de confiança. Aí ele vai trair. Jesus vai olhar para ele com um olhar de amor e ainda vai chamar ele de amigo. Você teria coragem? Eu fiz uma pergunta para o Rafael: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Tu tem coragem de estender a mão para aquele que está caído, para aquele que te feriu, para aquele que te machucou? Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso inimigo. E aí? Está disposto a amar o teu inimigo? Está disposto a viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Evangelho de confronto. Se você quiser ganhar, tu tem que perder, irmão. Perder a sua própria vida. Quando fala perder a sua própria vida, é você focar o Senhor Jesus Cristo e você ir em frente em nome do Senhor Jesus Cristo, para que almas sejam alcançadas. É um preço a ser pago. A Bíblia diz: chora os ministros, chora. A obra pode sofrer, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, a obra não pode sofrer, mas a gente vai sofrer mesmo, não tem jeito. Vai sofrer perseguição, vai sofrer todas as dificuldades. A gente não pode perder o foco. Não podemos perder o foco. É esse foco que vai te manter e te levar à tua salvação. É esse foco. Fale a verdade. Não minta para o teu próximo. Ame o teu próximo.
Estenda a mão para o teu próximo. Uma certa feita, eu gosto muito de contar testemunhos enquanto eu estou pregando. Experiências que nós já passamos, já vivemos aí. Eu só falo e prego aquilo que eu vivo. Uma certa feita, eu e minha esposa, nós estávamos indo para casa e nós não morávamos aqui, morávamos lá no Retiro de Bandeirante. E a gente congregava ali na Rua Ibaú. Nós éramos o primeiro a chegar e o último a sair da igreja, e era meia-noite, 1h da manhã, a gente estava dentro da igreja ainda. Aí nós íamos para casa, pegava a última van ali, já tinha até amizade já com o rapaz, ele levava a gente até Madureira. Quando a gente descia ali no shopping de Madureira, a gente ia do shopping de Madureira até o Tem Tudo andando. E ali tinha muitos moradores de rua, muitos moradores de rua. Eu ainda todo arrumado, eu fazia questão de abraçar um por um, irmãos. Eu chegava em casa às vezes, eu ia lá 1, 2 horas da manhã, até mais tarde às vezes, porque a gente ia fazer a obra de Deus para casa. A gente tinha prazer. E eles falavam assim: poxa, mas você está limpo, está cheiroso. Eu falei: mas isso aqui a gente lava. O mais importante aqui agora é você. Levantava aquela pessoa, abraçava, chorava junto, ouvia as histórias. Porque Jesus, irmãos, Ele quer que eu e você ame as pessoas. Não adianta eu chegar e eu falar que eu amo a Deus se eu não amo vocês que estão comigo aqui todos os dias. É bíblico, é a palavra de Deus que eu estou falando aqui. Não estou contando história. Aí você fala que ama, eu amo o Senhor, mas o teu irmão que está do teu lado fica olhando para ele de cara feia. Entendeu? Aí Deus está olhando para você lá de cima. Aí tu fala assim: eu te amo. Aí ele está olhando lá de cima e fala: não ama nada. Você não ama o teu irmão que está do teu lado? Então você me ama. Quem é o teu próximo? Eu estou falando de foco de alvo. Sabe qual é o foco de Jesus? É eu e você. Ele morreu no meio do teu lugar. Entendeu? A visão e os olhos dele estão sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ele não procura pregador, cantor, ministro, o semideus, bispo primaz. Deus não procura nada disso não. Deus procura o verdadeiro adorador que o adora em espírito e verdade. Então, se nós não somos verdadeiros adoradores, se nós não nos preocupamos um com o outro, se a gente não olha um com o outro com olhar de amor, o irmão caiu, vai lá e abraça ele. Amanhã pode ser você que vai cair. E aí não, o irmãozinho ali caiu. Meu irmão, estenda a mão para ele. Estenda a mão para ele, levanta ele, abraça ele. Fala: meu irmão, tu caiu? Tu caiu? Beleza, levanta, prossegue, sacode a poeira, vamos embora! Vamos prosseguir, meu irmão! Vamos prosseguir! Aleluia! E uma vez, nessas nossas idas, aí nós nos deparamos com um homem que estava afastado há 20 anos da casa do Senhor, um presbítero da casa de Deus. Evangelizamos aqui em Madureira, chegamos lá no recreio. Deus falou comigo assim: meu servo, pode deixar a minha filha para casa e você vai lá para a beira da praia evangelizar agora. Era 2 horas da manhã, 2 horas da manhã. Um frio, aquela garoa chovendo. Eu falei: Senhor, não é o Senhor que está falando comigo não. Que é a primeira coisa que você faz, cansado, com sono. Não é o Senhor que está falando comigo não. Aí Deus está falando assim: sou eu que estou falando contigo, vai. Eu fui obediente a Deus. Eu sou doido mesmo, eu vou. Se Deus mandar, eu vou. Qualquer lugar. Deus mandar, eu sair daqui do culto agora. Acabou o culto, se Deus mandar, eu sair daqui para qualquer lugar. Eu sem dinheiro, eu vou, que Deus vai me garantir. Eu vou fazer o que Deus quer e acabou. Ele vai me garantir. Aí eu evangelizando, na beira da praia assim, no calçadão, que fica alguns moradores de rua lá, algumas pessoas que ficam nos quiosques. Aí esse homem que estava afastado há 20 anos, estava trabalhando num quiosque. Aí ele estava usando droga. Aí eu passei, olhei, aí ele meio que se escondeu. Eu falei: mano, não adianta se esconder não, que eu já te vi. Deus mais ainda já te viu também.
Não estou preocupado com o que você está fazendo, não. Eu vou aí te dar um abraço. Eu só quero te dar um abraço. Eu não preciso falar nada com você, eu só quero te dar um abraço. Aí ele olhou assim: pode vir. Eu fui lá. Quando eu abracei ele, ele começou a chorar. Chorar. Ele falou: já tem muito tempo que eu não recebo um abraço desse. Eu falei: mas Deus mandou eu vir aqui para te abraçar. Deus mandou eu vir aqui para te abraçar, meu filho, porque Ele te ama. Você é muito importante para Ele. Ele tem uma obra na tua vida. Ele falou: estou há 20 anos afastado. Eu sou presbítero da casa do Senhor, estou afastado há mais de 20 anos. Estou preso nisso aqui, ó. Falei: mas se tu crê que Deus vai te libertar? Ele: eu creio. Vou fazer uma oração por você. Pode. Orei. Um mês depois, ele aceitou Jesus na hora. Um mês depois, quando eu passei na porta de uma igreja, quando eu olhei lá dentro, quem é que estava lá sentado já? Era ele, estava sentado lá dentro da igreja. Quando ele me viu, ele já saiu correndo na porta, me abraçou, e muito obrigado. Começou a chorar. Eu falei: exaltado seja o nome do Senhor. E ali aquele homem, ele foi fazendo a obra de Deus, e está na presença de Deus até hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter o foco em Cristo, na nossa soberana vocação, que é a salvação de Cristo, pela graça do Senhor, de graça. Ele não te cobra nada, Ele só te cobra a fidelidade a Ele, a santidade ao Senhor. Não é fácil para mim, para você estar aqui na igreja, não, irmãos. A gente tem que largar muita coisa lá fora. Só que tem um prêmio para a tua vida. E o prêmio que Ele tem é uma coroa incorruptível. Esse corpo aqui, ele vai ser arrebatado, e vai ser já um corpo incorruptível, que nós vamos viver lá em cima com Ele todos os dias, adorando, dizendo: santo, 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 santo seja o Senhor Jesus Cristo. O outro testemunho: fomos fazer uma ação social no Jardim América, favela do Dique, Furquim Mendes. Favela brava, muita gente não quer entrar. Me chamar o crente para ir lá, de repente o crente: pô, Deus não me chamou para ir lá não, varão, vou fazer o que lá? Eu fui lá arrecadar alimento na época. Saímos daqui com uma Kombi, chegamos lá, entramos dentro da comunidade, aquele grupo tinha umas 10 pessoas ou mais, sei lá. Eu olhei assim, distante, aí tinha um homem com um cachorro. Um cachorro que assim, pendurado no pescoço. Eu fiquei olhando, aquele homem olhando para a gente, né? Nosso movimento dentro da comunidade. Mas Deus falou comigo assim: vai lá e dá um abraço nele. Eu fui em direção a ele, ele estava todo sujo, descalço, com bermuda, com cachorro. Aí Deus falou comigo: vai lá falar com ele. Aí eu cheguei perto dele: fala, varão, tudo bem, meu querido? Eu sou o Leandro Araújo, coisa e tal, eu sou da igreja tal. A gente está fazendo um trabalho hoje aqui social. Pô, mas eu estava observando você de longe, eu só quero dar um abraço em você. Eu posso dar um abraço? Posso, com todo o respeito, todo o amor possível. Eu: pô, mas estou todo sujo aqui, estou com um cachorro. Vou te abraçar assim mesmo, varão. Abracei ele assim, com muito amor. E abraçado com ele um bom tempão, ele chorando. Aí ele falou também: pô, já estou há muito tempo sem receber um abraço desse. Eu fui abandonado pelos meus pais, minha família, não tenho ninguém. E aí ele assobiou. Quando ele assobiou, apareceu uns 5 ou 6 tudo armado. Aí ele falou assim: pode tirar aquela mulher que está amarrada lá, pode tirar ela. Eu estou com o meu coração aqui para tirar ela. O amor vence tudo. O amor vence tudo. E, ó, é ato profético: romper, expandir, investir, nutrir, amar. De todos, o mais forte é amar. E se você amar, tu consegue alcançar o romper de Deus, expandir, investir, nutrir, amar. Então ame independente das circunstâncias. Não ame a pessoa por aquilo que ela tem.
Não se aproxime da pessoa por aquilo que ela tem, se aproxima por aquilo que ela é. Entendeu? Não importa se a pessoa é rica, se ela é milionária, se ela não é, se ela tem carro, se ela não tem, se ela mora. Irmão, não me interessa. Eu vou tratar todos de maneira igual. Igual. Porque Jesus tratava todos iguais. Jesus tinha amor. E quando nós fazemos a obra de Deus, nós precisamos ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. E Cristo a gente tinha um olhar de amor. E nós precisamos focar nisso. Focar em amar uns aos outros. Olhem para os outros. Olha para o teu irmão do lado aí, por gentileza, por favor, com todo carinho, todo amor, todo respeito. Olha para a direita, para a esquerda. Se você estiver perto da sua família, aperta a mão da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha. Todos são importantes neste lugar. Todos vocês são muito importantes para esse lugar. E nós vamos vencer, nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos ver, sabe, a manifestação da glória de Deus, não só aqui dentro da igreja, mas também dentro da tua casa, sabe, no ambiente de trabalho, na tua faculdade. Nós vamos ver você crescer, nós vamos ver você avançar. Você não vai ficar para trás, porque não adianta a gente chegar lá na frente e ficar alguém para trás. Tem que ir todo mundo, sabe, aquela linha assim, ó, aquela linha reta assim, ó, aquele paredão abençoado, todo mundo assim, um do lado do outro, não é um atrás do outro, não é um do lado do outro assim, ó, seguindo junto. Vai ser lindo isso, vai ser tão lindo isso acontecer. Se você está olhando para o irmão que está do lado, precisando de alguma coisa, às vezes o irmão que está do teu lado chegou aqui hoje precisando de um abraço. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Fica de pé. Aleluia. Eu queria que você, por gentileza, saísse do teu lugar agora, por favor, com todo amor, com todo carinho. Sai do teu lugar, abraça. 1, 2, 3, 4. Abraça um ao outro aí, por gentileza.